Descobri que estava grávida em uma manhã comum, dessas em que o sol parece mais dourado e o ar tem cheiro de novidade. Fiz o teste sozinha, no banheiro apertado do nosso pequeno apartamento, com o coração disparado e as mãos trêmulas. Quando as 2 linhas apareceram, senti uma onda de emoção que misturava alegria, medo e um tipo novo de amor que nascia dentro de mim. Esperei meu marido chegar do trabalho para contar, e ele, ao ouvir a notícia, ficou sem palavras por alguns segundos. Depois me abraçou forte e chorou baixinho no meu ombro, repetindo que seríamos uma família linda. Naquela noite, mal conseguimos dormir, sonhando acordados com nomes, roupinhas e o cheirinho de bebê. Era o início de uma nova fase, e eu me sentia mais viva do que nunca. Eu só não imaginava que essa fase também traria tantas provações. A primeira pessoa da família dele que soube foi minha sogra, que reagiu com um sorriso protocolar, desses que não aquecem o peito de ninguém. Ela me deu os parabéns e perguntou se já tínhamos certeza do resultado, como se um falso positivo fosse mais provável do que a alegria que transbordava de mim. Depois veio o resto da família, cunhados, tias, primos, todos comentando, uns mais animados, outros com um ar de julgamento velado. No fundo, eu sabia que eu nunca tinha sido completamente aceita, talvez por ser de origem mais humilde ou por ter um jeito mais reservado. Ainda assim, me esforcei para ser gentil, presente e educada, tentando conquistar cada um deles aos poucos. Meu marido dizia que era questão de tempo até todos se acostumarem comigo. Mas com o tempo, percebi que o problema não era só de costume. Meu cunhado mais velho, irmão do meu marido, sempre teve um ar de superioridade que me incomodava. Ele era daqueles homens que falam alto, gostam de ser o centro das atenções e fazem piadas que disfarçam críticas maldosas. Desde que comecei a namorar meu marido, ele deixava comentários sutis, sempre com um sorriso no rosto, como se estivesse apenas brincando. Mas eu sentia a ponta do veneno em cada palavra. Quando soube da gravidez, ele deu um risinho e disse algo como: "Pelo menos agora ela vai ter alguma utilidade." Todos riram, menos eu. O pior era ver minha sogra rindo também, como se fosse normal tratar uma gestante com esse tipo de desprezo. Meu marido, constrangido, tentou mudar de assunto, e eu engoli seco, como já tinha feito outras vezes. O tempo foi passando e a barriga crescendo, e junto com ela, minha esperança de que as pessoas mudassem o jeito como me tratavam. Mas ao invés disso, o que crescia também era a hostilidade velada, os olhares tortos e os comentários disfarçados de preocupação. "Você vai conseguir cuidar de uma criança? Já pensou se o bebê nasce com a sua teimosia? Tomara que herde o lado da família dele, né?" Eram frases jogadas no ar, sempre com risos por trás, mas que cortavam como navalhas. Eu tentava fingir que não doía, mas cada palavra dessas pesava no peito quando eu deitava para dormir. Era como se eu tivesse que provar o tempo todo que eu era digna de ser mãe, de estar naquela família. E isso começou a me consumir por dentro. Apesar de tudo, meu marido permanecia do meu lado, embora às vezes eu sentisse que ele não sabia exatamente como me defender. Ele tentava manter a paz, fazer com que todos se dessem bem, mas isso nem sempre era possível. Eu precisava mais do que silêncio cúmplice, precisava de posicionamento. Chegamos a discutir algumas vezes por isso, porque eu queria que ele fosse mais firme com o irmão, com a mãe, com todos que me diminuíam. Mas ele dizia que eu estava exagerando, que era coisa da gravidez, que ele conhecia a família dele e que eles são assim mesmo. E isso me feria ainda mais. Comecei a perceber que, para proteger meu bebê, talvez eu tivesse que aprender a me proteger sozinha. Desde o início, o comportamento do meu cunhado parecia inofensivo para quem olhava de fora. Ele era o típico homem carismático, sempre com uma piada pronta, muito elogiado pela família e pelos amigos. Mas por trás desse sorriso fácil, havia uma maldade sutil, um prazer em me provocar e me colocar em situações constrangedoras. Ele nunca me insultava diretamente, mas fazia comentários ambíguos, deixava insinuações no ar e ria como se tudo fosse uma grande brincadeira. E o pior é que todos ao redor achavam graça, como se eu fosse a única a enxergar o veneno. Aos poucos, fui percebendo que não era exagero meu, era um padrão que ele mantinha para se sentir superior. Durante os jantares em família, ele me interrompia com frequência, como se minhas opiniões fossem irrelevantes. Quando eu falava sobre os preparativos do quarto do bebê, ele comentava em voz alta: "Tomara que esse quarto todo decorado não vire só depósito de fraldas, né?" Ou então soltava: "Será que ela vai conseguir amamentar? Tem cara de quem desiste fácil."
Mesmo com outras pessoas por perto, essas frases passavam despercebidas, disfarçadas de preocupação ou piada. E o mais cruel era ver como minha sogra muitas vezes sorria, em silêncio, como se aprovasse tudo aquilo. Me sentia sufocada naquela casa, como se estivesse sendo julgada o tempo inteiro por simplesmente estar ali. Comecei a evitar os encontros familiares, dizendo que estava cansada ou com mal-estar. Inventava desculpas, preferia ficar em casa, quieta, do que me expor a mais humilhações. Mas ele passou a aparecer de surpresa, como se quisesse me mostrar que não adiantava fugir. Às vezes vinha trazer algo da parte da mãe, ou dizia que passou só para ver como eu estava. Mas seus olhos diziam outra coisa. Ele queria me incomodar, testar meus limites. Certa vez, ele disse: "Você sabe que não combina com essa família, né? Mas já que está aqui, aproveite enquanto durar." Eu o encarei, tentando manter a calma, mas por dentro eu tremia. A presença em outra ocasião, falavam sobre o batizado do bebê, e minha sogra comentou que seria melhor fazer algo discreto, para não envergonhar a família. Meu cunhado completou, olhando para mim: "Discreto é o mínimo, né? Imagina se vir um circo com parentes que ninguém conhece." Eles sempre se referiam à minha família como se fosse uma vergonha, um fardo que eu carregava. Eu vinha de um lar simples, criado com esforço, mas cheio de amor. E ver aquelas pessoas tratando minhas origens como lixo me feriu profundamente. Não era só sobre mim, era sobre as minhas raízes, minha história, meus pais. Aquelas palavras ecoavam em mim, mesmo dias depois. Meu marido, embora preocupado, seguia tentando manter a paz. Mas a cada silêncio dele diante das ofensas, algo dentro de mim se partia. Tentei conversar com ele muitas vezes, mostrar o quanto aquelas atitudes estavam me machucando. Ele dizia que entendia, mas evitava confronto com a família, dizia que não valia a pena brigar por bobagem. E isso doía. Porque para mim não era bobagem. Eram camadas de dor que se acumulavam dia após dia, palavras que feriam mais do que tapas, e que deixavam cicatrizes invisíveis. Comecei a me sentir cada vez mais só, mesmo estando cercada de pessoas. A solidão da incompreensão é a pior de todas. Teve um dia em que meu cunhado levou um presente para o bebê, ainda não nascido. Era um macacão azul com a frase: "Tô aqui para corrigir os erros da mamãe." Ele entregou com um sorriso largo, como se fosse o tio mais amoroso do mundo. Todos riram da suposta brincadeira, e eu forcei um sorriso também. Mas por dentro, me desmanchei. Aquilo não era um presente, era mais uma agressão disfarçada de afeto. Guardei o macacão no fundo de uma gaveta, onde ninguém mais pudesse vê-lo. E naquele dia, senti que estava chegando ao meu limite. Eu sabia que não podia continuar engolindo tudo. Algo precisava mudar. E logo. A tensão dentro de casa aumentava a cada visita inesperada, a cada encontro em família, a cada comentário maldoso que meu marido fingia não ouvir. Eu me sentia presa entre dois mundos, o da mulher que esperava um filho e só queria paz, e o do homem que não conseguia enxergar o próprio irmão como um agressor silencioso. Nas conversas mais difíceis, ele sempre dizia: "Ele é assim com todo mundo, não é pessoal." Mas aquilo era pessoal, sim. Era direcionado a mim, ao meu ventre, à nova vida que eu carregava. E o fato de ele não perceber isso me machucava ainda mais do que as palavras do cunhado. Doía saber que o homem que me prometeu proteção estava hesitando. Houve uma noite em que, após mais um jantar humilhante na casa da sogra, voltei para casa chorando no carro. Disse que não queria mais ver aquele homem, que não queria que nosso filho crescesse ouvindo esse tipo de coisa. Meu marido ficou quieto por um tempo, depois disse: "Você está exagerando. É melhor você relaxar, isso tudo pode fazer mal pro bebê." Aquilo foi como um tapa. Eu, que estava tentando manter minha sanidade, fui acusada de ser a causa do próprio sofrimento. Fui dormir de costas para ele, abraçada à barriga, sentindo um abismo se abrir entre nós. E ali, naquele silêncio cortante, eu entendi que estava sozinha naquela luta. Apesar de tudo, ele não era um homem ruim. Me cuidava quando eu estava com dores, fazia compras para as vontades da gravidez, lia comigo sobre maternidade. Mas era cego em relação ao irmão, como se estivesse preso a uma lealdade infantil, construída na infância. Eu via nos olhos dele a dúvida, a culpa. Ele não sabia como equilibrar os dois papéis, o de marido e o de irmão. E nessa indecisão, eu acabava sendo deixada para trás.
Comecei a guardar mais as coisas para mim, para evitar brigas. E isso me deixou ainda mais cansada. A gestação que deveria ser tempo de amor e acolhimento estava se tornando um campo de batalha. Certa manhã, ao ver meu rosto pálido e meus olhos fundos, ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que não dormia direito, que vivia com medo de ser desrespeitada de novo. E que o pior de tudo era sentir que ele não me protegia. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Depois disse: "Eu não sei o que fazer." Aquela frase me partiu. Porque eu não precisava que ele soubesse tudo. Só queria que ele me escolhesse. Que me defendesse, que dissesse ao irmão que bastava. Que olhasse para mim como a mulher que daria a luz ao filho dele, e não como alguém que deveria apenas suportar. Mas ele não conseguia, ou não queria. Foi então que decidi fazer algo por mim. Sugere que fizéssemos terapia de casal, e ele, relutante, acabou aceitando. Nas sessões, comecei a colocar para fora tudo o que vinha guardando há meses. O terapeuta nos fez enxergar o peso de cada silêncio, o impacto das palavras não ditas. E ali, pela primeira vez, vi meu marido encarar a verdade. Ele estava dividindo-se em dois, e com isso, estava perdendo a mulher que dizia amar. As sessões não resolveram tudo, mas abriram um espaço para diálogo real. E foi nesse espaço que eu comecei a me reerguer, a preparar minha resposta, aquela que viria antes do parto, e que mudaria tudo. A partir do momento em que decidi não me calar mais, algo dentro de mim mudou. Já não aceitava os convites com aquele sorriso tímido, nem fingia que estava tudo bem para manter a aparência. Comecei a colocar limites, mesmo que discretamente. Quando meu cunhado vinha com suas visitas inesperadas, eu dizia que estava descansando e fechava a porta. Se ele insistia, eu repetia com firmeza que não era hora. Aquela casa, que antes era território livre para os outros, passou a ser meu refúgio, meu espaço de proteção. Meu marido, aos poucos, foi percebendo que minha postura não era exagero, era autodefesa. E isso começou a criar uma nova dinâmica entre nós. As visitas à casa da sogra diminuíram. Eu já não aceitava mais ir sozinha, nem me calava diante de comentários maldosos. Se diziam algo ofensivo, eu devolvia com calma, mas com clareza. Um dia, quando meu cunhado insinuou que nem toda mãe nasce pronta, eu respondi: "Felizmente, o amor ensina. Pena que nem todo mundo teve esse aprendizado." Ele ficou sem resposta, e o silêncio dele foi a vitória que eu precisava. Foi naquele momento que percebi: manter minha dignidade era também ensinar ao meu filho, desde o ventre, o valor do respeito. Não seria o silêncio que protegeria minha paz, mas a coragem de dizer basta. Comecei a me cercar de pessoas que realmente me faziam bem. Minhas amigas, minhas vizinhas, até uma prima distante que me ligava com frequência. Descobri que apoio não vem necessariamente de quem tem o mesmo sangue, mas de quem oferece escuta, compreensão e carinho. Fiz um chá de bebê simples, mas cheio de amor, rodeada apenas de quem queria minha felicidade. Meu marido participou, viu o brilho nos meus olhos, e começou a entender o que significava estar ao meu lado. Ele ainda era dividido, mas já não se calava quando o irmão passava do limite. Uma vez, o interrompeu em meio a uma piada e disse: "Chega. Não tem graça." Foi pouco, mas foi um começo. A cada chute na barriga, sentia meu bebê dizendo: "Vai, mãe, continua firme." Era como se ele soubesse que eu estava travando batalhas em silêncio por ele. Passei a escrever cartas para ele, guardadas em um envelope dentro da gaveta do berço. Cartas onde eu contava como me sentia, o quanto o amava antes mesmo de vê-lo, e o quanto lutava para que ele viesse ao mundo cercado de amor e respeito. Aquilo me ajudava a organizar os sentimentos e a canalizar a dor em algo construtivo. Eu não queria que ele carregasse o peso das minhas mágoas, mas sim a força da minha superação. Ser mãe, eu entendi agora, era resistir mesmo quando se está exausta. Mesmo com tudo isso, os ataques não cessaram por completo. Mas a diferença é que agora eu sabia me proteger. Já não me abalava como antes. Sabia que aquelas palavras falavam mais sobre quem as dizia do que sobre mim. Quando meu cunhado tentou, mais uma vez, zombar da minha aparência, eu apenas o encarei e disse: "Se isso te faz sentir melhor, sinto muito pela sua miséria." E saí da sala. Foi como arrancar um espinho que estava há meses cravado na minha alma. Naquele dia, percebi que minha luta não era mais para ser aceita, era para ser respeitada. E isso eu conquistaria com coragem, dia após dia.
Na reta final da gravidez, eu já sentia o corpo pesado e os sentimentos à flor da pele. As noites eram mais longas, o sono interrompido por sonhos confusos e o coração acelerado. Faltava pouco para o bebê nascer, e eu só queria tranquilidade. Mas, como se o destino quisesse fazer um último teste, aconteceu algo que mudaria tudo. Foi em um domingo, quando estávamos nos preparando para uma última visita à casa da sogra, por insistência do meu marido. Eu relutava, mas cedi. Queria que ele visse que eu ainda tentava, mesmo depois de tudo. Não sabia que aquele seria o dia em que as máscaras cairiam de vez. Chegamos à casa dela no fim da tarde, e o ambiente já estava carregado. Meu cunhado estava lá, com aquele mesmo ar de dono do mundo. Ao me ver entrar, fez um comentário baixo demais para os outros ouvirem, mas alto o suficiente para mim. Olha aí, a barriga com pernas. Aquilo me pegou de surpresa, mas resolvi ignorar. Sentei no sofá, respirando fundo, tentando me concentrar em outra coisa. Mas ele não parou por aí. Durante o jantar, entre um prato e outro, começou a dizer, com tom irônico, que havia feito uma aposta com os amigos sobre quanto tempo essa aí vai aguentar ser mãe. A sala caiu num silêncio constrangido. Pela primeira vez, o veneno ficou evidente para todos. Meu marido ficou pálido, como se tivesse levado um tapa no rosto. Antes que ele dissesse algo, eu me levantei, com calma, e disse em voz alta: "Você está acostumado a humilhar em silêncio, mas hoje não. Hoje todo mundo ouviu." A sogra tentou intervir, dizendo que era brincadeira, que ele não falava sério. Mas eu continuei: "Vocês riram tantas vezes, fecharam os olhos tantas outras. Mas hoje é diferente. Hoje, eu não aceito mais." Minha voz tremia, mas eu estava firme. O bebê se mexia dentro de mim, como se sentisse tudo. O silêncio na sala era absoluto. Meu cunhado tentou rir, mas a tensão era tão evidente que ninguém acompanhou. Foi então que meu marido, com a voz embargada, se levantou também. Olhou para o irmão e disse: "Chega. Você passou dos limites. Não só hoje, mas sempre." Ele nunca havia se posicionado com tanta firmeza. Olhou para a mãe e completou: "E você permitiu." Todos permitiram. Foi como se o chão tivesse rachado sob os pés de todos ali. O cunhado tentou rebater, mas meu marido cortou: "Não quero você perto da minha mulher. E se tiver o mínimo de respeito, nunca mais fale com ela nesse tom." Aquilo foi como um abraço invisível. Pela primeira vez, eu me senti defendida de verdade. Era como se, enfim, ele tivesse escolhido o meu lado. Saímos da casa sem nos despedir. No carro, ele segurou minha mão e pediu desculpas. Disse que demorou para enxergar, mas que não deixaria mais ninguém me ferir. E eu, com lágrimas escorrendo, disse apenas: "Obrigada." Foram dias difíceis, mas aquele momento trouxe uma virada. A paz que tanto desejei se instalou, e pude enfim respirar aliviada. Nos dias seguintes, ninguém da família dele tentou me procurar. O silêncio deles foi o maior presente. E eu pude focar no que realmente importava: meu bebê, meu corpo se preparando, e um amor que agora florescia com mais verdade do que nunca. Na véspera do parto, refiz a mala da maternidade com mais leveza. Escolhi a primeira roupinha com carinho, dobrei as fraldas como se fossem de porcelana. Meu marido passou o dia comigo, preparando cada detalhe. Não falamos mais sobre o cunhado, nem sobre a sogra. Era como se aquela parte tivesse sido deixada para trás, enterrada em um passado que não merecia espaço no nosso presente. Fomos dormir cedo, de mãos dadas, com o coração sereno. Eu sentia que algo grande havia se transformado. A mulher que suportou calada já não existia mais. No lugar dela, havia alguém que aprendeu a se impor, a se amar e a proteger o que realmente importa. 2 dias depois do parto, ainda na maternidade, recebi a visita inesperada de uma prima do meu marido, uma das poucas pessoas da família dele com quem eu mantinha uma relação cordial. Ela trouxe um presente delicado para o bebê e ficou ali, me observando com um olhar estranho, como se algo estivesse preso em sua garganta. Depois de alguns minutos de conversa amena, ela respirou fundo e disse: "Você não merece nada do que passou. E tem uma coisa que você precisa saber." Meu coração disparou. Pedi que ela falasse com calma. E foi então que ouvi uma verdade que mudaria tudo. Meu cunhado havia apostado com colegas de trabalho que eu não chegaria ao fim da gravidez ao lado do meu marido. Ela contou que ouviu a história numa conversa paralela durante um churrasco,
e que aquilo vinha sendo comentado há meses pelas costas. Ele dizia que meu marido se cansaria de mim, que eu era fraca demais, que não teria estrutura para sustentar uma família. Aquilo era mais do que maldade, era uma tentativa deliberada de me desestabilizar. Lembrei de todas as palavras venenosas, das visitas incômodas, das insinuações. Tudo fazia sentido. Aquilo não era apenas desprezo, era sabotagem. Quando ela terminou de falar, eu fiquei em silêncio. Olhei para o meu bebê dormindo ao meu lado e senti uma mistura de revolta e alívio. Porque agora, finalmente, eu tinha certeza de que o problema nunca esteve em mim. No dia seguinte, ainda na maternidade, contei tudo ao meu marido. Ele me ouviu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas à medida que eu revelava cada detalhe, cada frase da prima, cada comportamento do irmão que agora se explicava com mais clareza. Quando terminei, ele colocou as mãos no rosto e ficou assim por alguns segundos, tomado por uma culpa que o esmagava. Depois disse, com a voz embargada: eu deixei você passar por tudo isso achando que era exagero. Eu falhei com você. Eu segurei sua mão e respondi: você demorou, mas chegou. Agora, precisamos proteger o nosso filho dessa toxicidade. E ele assentiu, decidido. Nos dias seguintes, meu marido tomou atitudes firmes. Ligou para o irmão e, pela primeira vez, o confrontou de forma direta. Disse que sabia de tudo, que nunca mais queria vê-lo perto da nossa família, e que sua presença em nossas vidas estava encerrada. Também falou com a mãe, deixando claro que, se ela quisesse conviver com o neto, teria que respeitar a mim, como mãe e como mulher. A reação foi previsível: negação, drama, tentativas de minimizar os fatos. Mas ele não cedeu. Pela primeira vez, ele não se deixou manipular. E isso me deu uma paz que eu nunca havia sentido antes. Era como se, enfim, a justiça tivesse sido feita. Comecei a escrever minha história em um diário, não apenas para registrar os fatos, mas para nunca esquecer a mulher que renasceu no meio da dor. Escrever me ajudava a cicatrizar, a dar sentido ao que vivi. Cada linha era um lembrete de que eu sobrevivi, cresci, resisti. E quando olhava para o meu filho, tão pequeno e cheio de vida, eu sabia que tudo valeu a pena. Porque ele nunca conheceria a mãe submissa, calada, anulada. Conheceria apenas a mulher que aprendeu a dizer não, que lutou para ser ouvida, e que se tornou forte por amor a ele. O parto aconteceu numa manhã calma, de céu nublado e ar fresco, como se até o tempo tivesse entendido que aquele dia seria especial. Eu acordei com cólicas suaves, mas ritmadas, e meu corpo parecia saber exatamente o que fazer. Meu marido estava ao meu lado, atento, gentil, com os olhos brilhando de expectativa. Ao chegarmos ao hospital, fui acolhida por uma equipe carinhosa que me fez sentir segura. As contrações aumentaram, e a dor foi intensa, mas não maior do que tudo o que eu já havia enfrentado nos meses anteriores. Quando ouvi o primeiro choro do meu filho, chorei junto. Ali, naquele momento, uma nova vida começava, para ele, e também para mim. Ter meu bebê nos braços foi como tocar a cura. A pele dele, o calor, o cheirinho suave, tudo me preenchia de um amor que não cabia no peito. Meu marido chorava ao meu lado, repetindo o quanto eu havia sido forte, o quanto ele me admirava. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me permitia acreditar em cada palavra. Naquele instante, tudo o que era pequeno se dissolveu. As dores, as humilhações, o medo, tudo ficou para trás. Só importava aquele serzinho indefeso, que dependia de mim para tudo. E eu prometi, em silêncio, que ele cresceria cercado de respeito, cuidado e verdade. Ele nunca viveria sob as sombras que tentaram me calar. Minha sogra veio nos visitar quando o bebê tinha uma semana. Chegou, cabisbaixa, segurando um bolo embrulhado e com os olhos marejados. Pediu para entrar e, com a voz trêmula, disse: eu errei muito com você. E espero que um dia possa me perdoar. Aquilo me pegou de surpresa. Respirei fundo, olhei para meu filho dormindo no berço e respondi: perdoar é um processo. Mas se você quiser fazer parte da vida dele, vai precisar me respeitar primeiro. Ela assentiu, emocionada. Não houve um abraço, nem lágrimas compartilhadas, mas houve verdade. E isso foi um primeiro passo. Pela primeira vez, senti que ela me via como mãe, não como intrusa. Os dias seguintes foram de aprendizado e descobertas. A rotina com o recém-nascido é exaustiva, mas também cheia de momentos mágicos. Cada pequeno gesto do meu filho era um milagre silencioso. E meu marido,
agora mais presente do que nunca, me ajudava com tudo. Ele não era o homem perfeito, mas estava se tornando o parceiro que eu precisava. Atento, disponível, disposto a mudar. Começamos a construir nossa família com bases mais sólidas, longe das influências tóxicas. E, dia após dia, eu vi a mulher que fui dando espaço para a mulher que me tornei. Mais segura, mais forte, mais inteira. Um mês depois do parto, ao me olhar no espelho, vi alguém que sobreviveu ao desprezo, à dúvida e ao julgamento. Vi uma mulher que não se deixou apagar, mesmo quando tentaram diminuir sua luz. Vi uma mãe que aprendeu a amar a si mesma para amar com mais verdade o seu filho. E percebi que, embora não tenha sido uma jornada fácil, tudo aquilo foi necessário para que eu renascesse com ele. Porque, no fim, não foi apenas meu filho que nasceu naquela sala de parto. Eu também nasci. E a resposta que dei antes do parto, com minha força, minha voz e minha dignidade, foi a maior vitória da minha vida.